Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas Crivellari, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar nossos estudos da LDB atualizada para 2024. Paramos aqui no título 6 dos profissionais da educação. Se você é novo nesse canal, a gente tem o objetivo de trazer notícias, informações e também videoaulas para te ajudar. Se você gostar do nosso conteúdo, gostar desse vídeo aqui, deixa teu like, se inscreve, aciona o sininho para não perder mais nada que nós postarmos por aqui. Vamos lá! Artigo 61, pessoal. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são 1. Professores habilitados em nível médio ou superior. Esse nível médio, a gente se refere aí ao magistério de nível médio, disponível hoje ainda, contemporaneamente falando, em instituições privadas e também públicas, tá? Ele é ofertado em ampla gama aí ainda, tá? Para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. O ensino superior, é claro que eu não preciso falar, né? As licenciaturas, ou a gente vai ver mais abaixo citando aí, bacharelados, tecnólogos, acrescidos ali de complementação pedagógica. 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Profissional do magistério não é apenas o professor regular que está dentro ali de sala de aula, como regente. Também não é só o professor de apoio ali na educação especial, por exemplo, tá? Profissionais que eu estou citando aqui, mas também o inspetor escolar, o coordenador pedagógico, o diretor, tá? Todos esses profissionais compõem ali o que a gente chama de quadro do magistério. 3. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, tá? Esse curso técnico em área pedagógica é o magistério de nível médio. 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Essa complementação pedagógica é, por exemplo, uma pessoa que fez bacharelado em engenharia mecânica e ela resolve falar, eu quero dar aula agora de matemática. Ela pode pegar, né, a sua grade, levar até uma instituição que seja competente para isso, para que a mesma analise a grade e veja a possibilidade dessa pessoa, por exemplo, né, como eu citei, se formar ali, ter uma licenciatura, na verdade, em matemática, usando como base a sua engenharia mecânica. Analisando-se tudo e vendo que tem afinidade entre engenharia mecânica e matemática, a pessoa complementa isso. Ela faz um curso que vai durar um período mais curto, que varia ali entre 9 meses a 1 ano e meio. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos 1. A presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. 2. A associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. E 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Recentemente a gente teve o ministro atual, da Educação, Camilo Santana, propondo a criação de um órgão, de uma agência reguladora do ensino superior, principalmente para fiscalizar essa questão da educação superior. Alguns cursos aí que não oferecem a qualidade desejável para a formação de licenciados em nível superior. E a gente pode falar aí, no caso também da complementação pedagógica, da segunda licenciatura. Então ele queria propor aí uma agência, um órgão regulador desse sistema e também para verificar a questão aí de estágios, né, se estão sendo feitos
praticados da maneira correta. Né? Muita gente conhece o diretor, conhece um amigo do diretor, ou sei lá, e pede só para assinar o estágio. Então tem que haver sim mais fiscalização. Não sei se é o caso de criar uma agência que vai regular isso, mas enfim, tá? O que a gente tem que estudar aqui é a lei, entender o que ela traz, e ela cobra que essa formação seja sólida. Isso tem que acontecer, claro, na prática, mas a gente sabe que acaba, em muitos casos, não ocorrendo. Aí a gente vai para o artigo 62 agora, ó. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Tá? Então aceita-se até o 5º ano ali do ensino fundamental que professores de nível médio, aqueles que cursam ou que cursaram o magistério de nível médio, atuem nessas modalidades. Tá? Então, educação infantil e, posteriormente, ali, os anos iniciais do ensino fundamental, que vai até o 5º ano. Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Parágrafo 3º. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Parágrafo 4º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Parágrafo 5º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação, CNE. O parágrafo 7º foi vetado e o parágrafo 8º fala o seguinte: os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular, nossa querida BNCC. E aí a gente tem o artigo 62A, que diz o seguinte: a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Artigo 62b. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Parágrafo 1º. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então, esse pessoal que é professor aí, ainda de nível médio, tá? Que cursou apenas lá aquele antigo e presente, né? Porque ainda existe magistério de nível médio, eles têm preferência aí nas instituições públicas para cursar a graduação, para obterem o seu diploma de nível superior. A LDB demonstra total interesse que os professores de nível médio venham a se tornarem professores ali com nível superior. Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades,
terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Por vários motivos, pessoal. O primeiro motivo é a falta de mão de obra que foi ali observada, né, que foi captada, entendida ali pelo pessoal da educação nessas disciplinas, tá? Matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, principalmente matemática, física e química. E outro detalhe importante também, né, que é a importância das disciplinas, tá? Não que as outras não sejam, mas os fundamentos básicos que essas aqui proporcionam, mais uma vez, principalmente agora, matemática, física, química e língua portuguesa, tá bom? Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão 1. Cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. 2. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. 3. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. No artigo 64, a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Pessoal, muitas formações ali para inspeção, para supervisão, para administração escolar, elas eram promovidas apenas através de pós-graduação. Mas como foi identificado que muitas pessoas ali não faziam essas pós após concluírem ali a graduação, resolveram então incluir essas matérias já ali na graduação. Então as graduações disponíveis hoje, ali, as licenciaturas em pedagogia, em outras disciplinas também, elas já ofertam lá na grade, na maioria dos casos, a supervisão escolar, a inspeção, a administração, para que esses profissionais já saiam preparados não só para lecionar, mas também para ocuparem cargos ali do quadro do magistério que não sejam necessariamente dentro de sala de aula, para que não se tenha escassez de mão de obra nesses demais cargos aí. Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas. Tá? Então tem que ter o estágio, tem que ter a prática profissional ali, e ao todo tem que constar nessa prática aí 300 horas. Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, aquela pessoa que tem um notório saber ali, um domínio prático e também um domínio teórico que seja notado ali, que seja verificado por uma universidade ali competente, ela pode não ter ali, ou ela pode necessariamente, para ser mais específico, conseguir aprovação para atuar em determinada área sem ter o título acadêmico que muitas vezes é exigido ali de doutor, por exemplo, de mestre, enfim, tá? Então por isso que aqui fala o notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico, tá? Também vai valer aí para outros níveis superiores que eu não citei. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-se-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, 1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. 3. Piso salarial profissional, que infelizmente muitas vezes não é respeitado. 4. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. 5. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. É o que a gente chama aí
é de 1/3, tá? 1/3 da carga horária do professor tem que ser para ele, né, estudar, para ele planejar, para ele construir avaliações, e isso tem que fazer parte ali da carga horária total desse professor. Normalmente, os sistemas de ensino, eles deixam 1h30 desse tempo sendo cumprida dentro da instituição de ensino e 1h30 podendo ser cumprida ali em casa. 6. Condições adequadas de trabalho. Também é uma coisa que, infelizmente, na prática acaba muitas vezes não ocorrendo. Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Ou seja, eu quero ser diretor. Tá, você quer ser diretor. Espera aí que está embaçando um pouquinho aqui, né? Para a gente não ter problema. Você quer ser diretor. Vai ter um concurso de diretor ou vai ter uma eleição. Para participar, o requisito é que você já tenha uma certa experiência. Aí vai depender do sistema de ensino. Para ser diretor precisa de 2 anos de sala de aula. Para ser diretor precisa de 4 anos, 6 anos. Depende ali do sistema de ensino. Parágrafo 2º. Para efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Parágrafo 3º. A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Tá? Então, a União ela pode prestar aí essa assistência técnica quando um Estado, um município for abrir um concurso público, para que ali no edital do certame constem exigências mínimas necessárias para o provimento dessas vagas, né, para que também sejam feitos, aí, elaborados certames dentro daquilo que prevê as legislações federais, tá, que são o norte ali para as legislações estaduais e também para as legislações municipais. E aí eu trouxe o meu comentário, a análise do professor Lucas. Olha, o capítulo dos profissionais da educação estabelece os critérios e requisitos para quem pode ser considerado um profissional da educação escolar básica. Ele define que os profissionais da educação devem ter formação específica e reconhecida. E os principais pontos são: 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para lecionar na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação com diploma de pedagogia, habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, além de títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação com diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação. 5. Profissionais graduados que fizeram complementação pedagógica conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. A lei também destaca a importância da formação dos profissionais da educação, incluindo uma base sólida em conhecimentos científicos e sociais, a integração entre teorias e práticas com estágios supervisionados e o aproveitamento de experiências anteriores. Além disso, a lei estabelece que a formação de docentes para a educação básica deve ser preferencialmente em nível superior, com cursos de licenciatura plena, mas permite que a formação mínima para lecionar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental seja oferecida em nível médio, né, o que a gente falou aqui sobre o magistério de nível médio. A formação inicial e continuada dos profissionais da educação deve ser promovida pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, podendo incluir recursos e tecnologias de educação à distância. Também é incentivada a formação de profissionais do magistério através de programas de bolsas de iniciação à docência. Os currículos dos cursos de formação de docentes devem seguir a Base Nacional Comum Curricular como referência.
e a preparação para o magistério superior ocorre em nível de pós-graduação, priorizando programas de mestrado e doutorado, embora o notório saber reconhecido também seja aceito. Por fim, a lei destaca a valorização dos profissionais da educação, garantindo ingresso por concurso público, aperfeiçoamento profissional, piso salarial, progressão funcional, tempo reservado para estudos e condições adequadas de trabalho, além de considerar como funções de magistério diversas atividades educativas realizadas em estabelecimentos de educação básica. A experiência docente é pré-requisito para outras funções relacionadas à educação. A União presta assistência técnica na elaboração de concursos públicos para os profissionais da educação. Então aqui eu trouxe uma análise sintetizando tudo aquilo que a gente viu ao longo do estudo dessa parte da LDB que fala aí dos profissionais da educação, tá certo? Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.